Olá, muito boa noite a todos. A partir de agora, a gente fala ao vivo para a TV Câmara, canal 16 da NET, e também para as redes sociais da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, YouTube e Facebook. Eu sou Marisol Santos, sou vereadora em Caxias do Sul e, com muito orgulho, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação. Você que acompanha um pouco do trabalho da Frente Parlamentar sabe que desde 2021 a gente tem realizado ciclos de palestras para poder trazer mais informações sobre esse tema tão importante e que nos preocupa quando a gente ouve ainda, infelizmente, falar que muita gente não sabe do que se trata e pior ainda, né, da gente ouvir das nossas crianças, adolescentes, adultos com altas habilidades, superdotação, que eles muitas vezes se sentem invisíveis na nossa sociedade ou no sistema educacional, enfim. A gente entende que é com informação que a gente muda essa realidade. Nós estamos muito felizes em realizar esse ano o terceiro ciclo de palestras das altas habilidades, superdotação, organizado pela Frente Parlamentar. Se alguns colegas vereadores da frente, né, que compõem a frente, estiverem acompanhando também, sejam muito bem-vindos. E todos vocês que assistem agora ao vivo, ou depois também, né, quem vai assistir esse material gravado. Essa já é a segunda palestra do terceiro ciclo. A primeira palestra foi presencial, com a Patrícia Neumann, e hoje nós vamos falar com alguém que eu tenho admirado cada vez mais, acompanho pelas redes sociais, ouço e vejo muito do que ele tem tratado desse tema, e fico muito feliz que ele tenha aceito o nosso convite para falar aqui conosco hoje. Então, seja muitíssimo bem-vindo. Já vou convidar para participar aqui conosco da sala o Dr. Matheus Messinger, ele que é psiquiatra, mestre em psiquiatria, tem tratado bastante desse tema, o que nos deixa muito contentes, né? Muito felizes em ouvir cada vez mais as pessoas falando sobre isso. Dr. Matheus, a gente conversava um pouquinho antes, está falando agora, vai falar conosco ao vivo de Porto Alegre, mas é nosso aqui, né? Uhum. Aqui na região, doutor Matheus, que é de Farroupilha. Inclusive, já contei para ele que hoje eu mandei recadinho aí para algumas pessoas para que nos acompanhassem. Clementina, querida de Farroupilha, disse: Olha que legal, doutor Matheus, filho da minha amiga Suzana. Então, mais um motivo para ele estar aqui conosco, falando alguém que é da Serra, que estudou em Caxias. Que legal. A irmã, minha colega, inclusive, e eu fiquei sabendo isso hoje, agora há pouco. Doutor Matheus, seja muito bem-vindo. Antes de passar a palavra para esse nosso bate-papo, para deixar só contigo, eu queria só, em nome da Frente Parlamentar, em nome da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, fazer esse agradecimento muito especial pelo aceite de participar conosco desse ciclo de palestras. Bom, agradeço também muito, na verdade, a oportunidade, porque é sempre muito gratificante trazer essa conversa e ventilar esse assunto, que é a minha experiência também pessoal aqui de casa, né, que estávamos falando, da importância que isso está ganhando e que as pessoas que estão se percebendo assim também encontrem onde se amparar cada vez mais. E essa frente é uma iniciativa muito legal e inovadora também para aquilo que a gente vive no Brasil. Então, quero trazer para vocês aí o melhor possível, né, da minha, na verdade, fazer até um fluxo aqui para a gente entender, né, Marisol, uh, por dentro, como é que funciona a vivência, o entendimento dos sofrimentos próprios desse público, algumas coisas que podem virar até preconceito na sociedade em geral, e como um psiquiatra vai fazer alguma coisa, vai entender e vai lidar com isso. Acho que é muito essa para criar uma curiosidade no pessoal, assim, né? Como é que a saúde mental foi parar nesse assunto? Onde é que as coisas se conectam? Tenho certeza, doutor Matheus, que as mães, os pais, os avós que acompanham, que estão nos acompanhando, sabem, né, onde que a saúde mental entra nisso tudo, né? Porque acabam vivenciando coisas, e a gente já falou várias vezes aqui no ciclo de palestras que quando se fala inicialmente sobre altas habilidades, as pessoas têm uma visão romantizada, né? Talvez de que seja algo sensacional, assim, que não tenha a partir do momento de uma identificação nenhum problema, nenhuma dificuldade, e a gente sabe o quanto é diferente, o quanto a gente precisa, sim,
desse autoconhecimento, desse entendimento, dessa identificação, e aí por isso a gente sempre falou muito nos ciclos de palestra anteriores, até sobre crianças e adolescentes, e nesse a gente traz um foco um pouco maior até para a questão do adulto, para que a gente possa entender tudo o que passa e onde pode chegar, às vezes, a falta de uma identificação, de um cuidado, de um conhecimento maior. Então, agora eu paro de falar, por favor, a palavra está toda para o Dr. Matheus Messinger, psiquiatra, mestre em psiquiatria, é alguém que vem tratando muito desse tema e vai nos trazer, eu tenho certeza, muitas informações nessa noite. Por favor, à vontade. Pessoal, vamos começar então essa jornada. Eu vou colocar aqui o compartilhamento, né, do slide aqui, para que possam acompanhar comigo. Bom, a ideia que eu faço, tá, pessoal, é que a gente consiga fazer como que uma imersão, né, e viver junto aí um pouco dessa experiência, tá? Porque eu, na verdade, atuo como psiquiatra desde 2008 e estou nesse assunto desde 2021. Na prática, eu já vivi muitas outras experiências e apareceu essa situação porque eu resolvi ser pai também. Meu filho tem 8 anos e ele é uma figurinha muito especial, Tomás. Quem quiser conhecer, tem um canalzinho dele no YouTube, Mundo do Tomás. Ele tem várias questões interessantes que a gente foi explorar e confirmou, e está agora engajado em adaptar as coisas para ele. Já vivi algumas experiências que imagino que seja compartilhada por vários pais. Bom, e aí, né, vamos lá, como é que eu faço? Eu comecei a perceber que, na verdade, existe um grande universo diferente de percepção e vivências, assim, desse grupo de pessoas. Fui procurar todas as opções aí que a gente tinha de informação em português, algumas em língua estrangeira, integrei isso naquilo que eu já trabalhava em relação ao ser humano. Pessoas adoecem, né? Não são as doenças o primeiro plano, são as pessoas adoecendo. Então, todas as pessoas precisam ser, a seu modo, compreendidas. E o que eu faço a respeito desse grupo em especial? Espero que ao final da apresentação vocês tenham uma participação nessa minha vivência aí também. Vou fazer andamento aqui da slide. Deixa eu só ver como é que ele faz para andar aqui. Foi. Ela já me apresentou, né? E o que a gente pode fazer como um começo, assim, do questionamento? Internacionalmente falando, tá? No mundo aí fora, existe uma percepção bem dividida a respeito do universo das altas habilidades de superdotação, mas, sobretudo, a respeito do próprio conceito que a palavra carrega, né? E, na vida, quem vive com essa criançada, quem tem uma experiência de escola, quem tem uma vivência que se volta mais para a infância, muitas vezes agarra essa ideia de forma apaixonada. Por quê? Porque, como eles dizem aqui, né? Eu vou colocar, é visível, é uma coisa que já se via e já se conhecia em escolas e agora está se dando nome para isso, nos últimos, sobretudo, 20 anos. O que desafiaria um psiquiatra nesse universo das altas habilidades ou superdotação, né, pessoal? Basicamente, já das escolas e dessa percepção internacional, o que se imagina é algumas perguntas, né? Algumas pessoas já eram chamativas por esses quesitos, agora se dando nome para elas porque chamam a atenção as crianças e os adultos e as pessoas, até a idade que for, com altas habilidades ou superdotação. Se pergunta muito por que pessoas com altas habilidades de superdotação fazem tudo parecer tão complicado. Então, por que pessoas com altas habilidades de superdotação parecem levar as coisas tão a sério? Ou então, por que pessoas com altas habilidades ou superdotação consideram certas coisas tão importantes? Tá? Isso para vocês poderem também imaginar desde pequenininho. Tá? Uma criancinha já pode fazer isso muito pequeno. E a resposta, segundo Linda Silverman, né, que é uma psicóloga de Denver, que faz muitos estudos na área, já uma senhora, então ela tem uma longa carreira nisso, ela é muito apaixonada pela causa, que ela fala o seguinte: porque as pessoas com altas habilidades de superdotação são percebidas como terrivelmente excessivas, tá? E do que ela está falando? Porque são excessivamente sensíveis, excessivamente intensas, excessivamente honestas, excessivamente idealistas, excessivamente agradáveis, inclusive, nas concessões que são capazes de fazer, excessivamente perfeccionistas,
E, na verdade, ela quis também falar excessivamente excessivas, tá? Porque é uma coisa que acaba se tornando um looping para quem convive com isso desde a escola e outros meios. Essa intensidade aumentada acaba tornando o cenário, né, nas trocas com a população em geral e com todos os outros perfis que circulam a sociedade um tanto marcada, né, por esse cenário. E o que mais eu vejo dos meus adultos que eu atendo na clínica, que são pais de crianças assim, é o cansaço. As crianças são demandantes, elas são insaciáveis muitas vezes. Então, eu vejo os pais já terem essa experiência, né? E muitos deles até mesmo sendo já também superdotados por conta de identificação, por conta das, né, proximidades que se sabe da genética, mesmo assim cansam, porque é bastante intenso. Na medicina, o que a gente vai fazer com esse público então, né? A medicina ainda está devagarinho aí, né? Eu tenho aqui uma avaliação dessa semana, PubMed, que é a nossa maior biblioteca médica online, traz 238 resultados de pesquisa de artigos que entram para a classificação médica, mas envolvem discalculia, dislexia, autismo e vários outros aspectos que entram para a medicina, e aí cursa o termo giftedness, que é basicamente o termo internacional para essa questão, mas ainda existe uma variedade de outros nomes, né? Mas eu fui para o central porque é uma palavra-chave. No último ano, principalmente 22, muito mais alto do que outros anos. Então, é uma crescente, dá para ver a curva aqui, né? A gente vai ter provavelmente muitas novidades. Claro que indexando pelas bibliotecas de psicologia, a gente tem muito mais, e principalmente pedagogia, né? E áreas afins. Tá, mas então, vamos ver o que existe em medicina sobre superdotação. Quem são essas crianças, adultos? Quem são essas pessoas com esses funcionamentos excessivos? Né, excessivos em referência ao que a população geral vê, né? No neurofisiologia, a gente vai ver que alguns testes já foram feitos, sobretudo na pesquisas da Europa, alguma coisa na Ásia, verificam a parte funcional do cérebro e encontram também diferenças anatômicas, tá? Em pessoas separadas por esse perfil, que comporiam uma diferença básica, eu vou explicar rapidinho para vocês, não vou entrar muito a fundo, na mielina, nas sinapses, na ativação parietal, na excitabilidade límbica, no sono paradoxal e na espessura cortical. O que seria tudo isso de modo geral? Pegando aqui uma figura representada aqui do que seria um tecido cerebral olhado no microscópio, basicamente, bonitinho. Aqui nós temos essas células amarelas, que são os neurônios, que são prolongadas muito compridas em relação ao axônio, que é uma espécie de fio elétrico, né? E ele é encapado por uma bainha gordurosa, né, que seria de mielina. E a eficiência dessa comunicação dos fios e a diferente interconexão do corpo do neurônio, que também emite muitas ramificações mais curtinhas entre eles e com outros axônios. A gente tem, axônio é a ponta final, a gente tem melhorias na distribuição das informações do cérebro, rapidez, interconexão de diferentes instâncias, e muitas vezes com muita agilidade, às vezes até ao nível da sobrecarga, né? Com algumas diferenças nessas coisas, a gente poderia entender assim, ó, eu basicamente vou botar aqui os nomes que a gente pode procurar, né, para quem quiser ter um referencial. Vou demorar muito aqui. Aqui, a mielina, né, que é o item 1 que eu coloquei ali, ela é mais densa, ou seja, essa bainha que recobre o axônio, ela acaba contribuindo para uma maior massa branca. Quando a gente pensa o cérebro, ele é cinza, porque a parte externa, a capa externa, é basicamente composta de corpos neuronais, que são cinzentos, e a massa cinzenta, mas dentro dela é tudo branquinho, por causa dessa geral ali, tem uma camada grande, que é a massa branca, que a gente chama de zona de comunicação entre os diferentes níveis, do córtex para baixo, para os níveis abaixo. Essa comunicação é feita, então, na massa branca, que é mais densa, tem digamos, uma otimização de funcionamento, pode se ver em alguns exames, uma condução neuronal mais rápida, com maior conectividade entre de hemisférios dentro do mesmo hemisfério, né? Os cérebros são dois hemisférios, vou falar um pouquinho depois também. Na cognição e sensibilidade temos algumas diferenças, que é uma compreensão rápida, por estalo, assim,
a parte intuitiva, as percepções que são figurativas, metafóricas, né, simbólicas, hipersensibilidade sensorial, essa é a parte mais assim que também vai se falar depois sobre excitabilidade, que são até intensas demais, muitas vezes, para determinados ambientes. No item, esse item, então, mielina, o outro item, sinapses, que são as conexões entre os raminhos dos diferentes corpos neuronais, maior número de conexões, maior atividade nelas, com maior extensão da rede neuronal, menor gasto de energia, ou seja, uma otimização interessante aqui, tá? Nós estamos falando sobre algumas coisas que são positivas, tá? Mas lembremos, também isso gera mais sobrecarga em muitos momentos, sobretudo em cenários onde a pessoa está vulnerável, né? Então isso gera também maior impacto de elementos, por exemplo, traumáticos, elementos adversos do ambiente, tá? Para a gente também ter o parâmetro da balança aqui. A cognição vai oportunizar uma memória, uma hipermnésia, muitas vezes, uma capacidade de evocar memórias com bastante agilidade, uma melhor capacidade de aprendizado. Tá? Isso variando de indivíduo para indivíduo, podendo ter melhorias em alguns pontos, né, mais destacados. Córtex frontoparietal e posterior, massa cinzenta agora, a parte da capa externa, se mostra mais ativada, com uma agilidade que se poderia supor aqui pela ativação das áreas associativas, mesma coisa, né? Melhorias em comunicação e a cognição geral, que aí vocês talvez sejam familiarizados, que é a questão do pensamento em arborescência, ou seja, pensar tudo ao mesmo tempo. Aparecem galhos e ramificações, e isso é bem interessante, porque quando se vê, por exemplo, um quadro de TDAH, eu disperso com muita facilidade, sim. A gente não tem nenhuma disfunção, a gente tem uma super sobreposição de diferentes pensamentos que estão ocorrendo no mesmo momento, onde uma determinada coisa evoca outra e outra e outra e outra, e elas estão como várias janelas de Windows abertas, ocupando memória, ramas, assim, operantes, tá? E também, uma coisa bastante importante de lembrar, não existe o botão de desliga, tá? A pessoa, na verdade, até é muito comum nesse funcionamento a dificuldade de dormir, por causa da falta de botão de desliga. Quando se fala em escola, em vulnerabilidade, em inclusão escolar, é sobre isso também. Não há a opção de não ser assim, né? Então, a criança pode ter um grande desconforto e desajustamento que leve ela a deprimir e se irritar, explodir, porque essa atenção vai para outros lugares, se for sufocada. Então, a gente, na verdade, teria que, né, fosse trabalhar compreensivamente, disponibilizar recursos de absorção dessa demanda, mas aí eu volto um pouco lá no começo da nossa conversa, quando disse, os pais costumam dizer que é muito exaustivo, em vários momentos, absorver essa demanda. Tá? Então a gente também pode ser compreensivo aqui com o entorno dessas crianças. Olhando aqui rapidinho, uma figura, nós temos os lóbulos cerebrais, mais ou menos a gente pode ver a parte externa aqui, parte frontal, ele avança para o parietal e a parte posterior onde está o occipital. Essas integrações, elas fazem com que a pessoa consiga ter uma visão de conjunto que integra sensações, como a sensação, a parte sensível mesmo, né, até uma apreciação sensível de certas coisas. Se fala até que existe um certo deleite em algumas sensibilidades, por exemplo, gustativa ou cheiro, essas coisas, por causa da alta sensibilidade que pode acontecer, que integra com todo o resto dos circuitos, que muitas vezes vai dar matizes bons para arte, por exemplo, matizes bons para compreensão, para cognição das sensações, para metapensamento, que é pensar o pensamento, que também é uma capacidade mais superior no sentido geral, não é só por questão aqui, especificamente no universo superdotado, ao pensar o pensamento é uma cognição que demanda uma capacidade de concentração maior. A gente tem que ver aqui também a questão do sistema límbico, né, e a amígdala, que aí são os disparos apaixonados do cérebro, tá? Uma maior excitabilidade com possibilidade de haver uma resposta mais intensa, emocional, e uma cognição que pode ser considerada empática, muitas vezes até o ponto doloroso do termo, tá? A gente tem aqui também
que entender, tá? Que esses são os lados do cérebro que são mais ligados ao que eu vou mostrar depois aqui, mas é um funcionamento ligado a um cérebro que é compartilhado com os mamíferos em geral, que é um cérebro reativo, né? Estruturado para compor aí um cenário de sobrevivência, mas aqui com a capacidade cognitiva que todos têm, mas a gente poder entender nesse sentido que se a fiação está um pouco mais robusta nesse lado, pode vir uma informação exagerada para lidar com algumas coisas do dia. Por exemplo, o sofrimento que causa uma notícia de uma situação, um acidente, uma morte, um acontecimento triste para alguém, pode ser motivo de insônia, por exemplo, né? Isso pode ser bem... Ou então um raciocínio simplesmente cognitivo, intelectual, ou as preocupações existenciais e tal. Bom, o sono REM é o sono chamado paradoxal, em que se tem movimentos rápidos dos olhos, mas ao mesmo tempo uma paralisia do corpo. A gente tem aqui um processo muito forte de funcionamento do cérebro durante esse período, recompondo as memórias, enfim. E esse sono, quando ele aumenta de tamanho, ele até diminui a necessidade geral do sono da pessoa, né? Muitas vezes para esse perfil pode acontecer. A cognição gera, então, uma melhor consolidação do aprendido, né? Se for pensar em relação a períodos menores de sono REM. Claro que aqui a gente tem alguns distúrbios de sono que têm que ser acertados e tem também a possibilidade da agitação mental que eu tinha mencionado, mas um sono bem feitinho se vê essas diferenças de distribuição. Então, o aprendizado pode funcionar melhor e a plasticidade cerebral também ser maior, ou seja, a capacidade de se adaptar no cérebro. E eu vejo muito isso nas histórias dos pacientes que eu recebo, como são resilientes a muitas situações também, apesar dos sofrimentos, né? Então, muita adaptação. Aqui, para vocês terem uma ideia, só a arquitetura do sono de uma noite típica, tá? São 5 ciclos, cada um deles tem esse período de 1h30 aproximado, se aprofunda ele até o estágio 3, volta, o sono REM é perto do acordado, mas ao mesmo tempo tem uma mudança importante qualitativa, assim, não se chega a estar acordado, na verdade um sono até bem estruturado nesse momento, assim, e a gente volta a aprofundar, volta para o REM, tem um despertar, tá? Para vocês só entenderem um pouquinho melhor. Pessoas com distúrbio do sono geralmente mexem nisso que a gente chama de arquitetura do sono, ele fica quebrado com diferentes degraus fora dessa harmonia. O que a gente consegue ver daí surgir, até mesmo pela observação, aqui muitas pautas que eu coloco aqui vêm do pessoal que lida com escola, né? Alguns autores que eu peguei para trabalhar, como Sabatella, que já tem uma grande experiência nisso, enfim, são de crianças sendo observadas, né? Então, assim, se vê que a representação e categorização de problemas, ela já tem a noção das coisas tende a ser mais ágil, com uma percepção ampliada. Em relação ao conhecimento de processo, tá? Eu até proporia vocês meditarem rapidamente sobre isso, por exemplo, assim, ó, problemas são apresentados, tá? Rapidamente se pode ter um panorama do que há em torno do problema, uma representação da situação e do que ela causa ela e o que poderia solucioná-la. Isso é muito instantâneo para muitas dessas crianças. Elas são muito pragmáticas, elas já podem aparecer rapidamente com alguma percepção de solução ou via alternativa, por exemplo, algo que não foi perguntado ou algo que não foi pensado. Em relação ao processo, e como fazer, como se vai resolver um determinado cenário que se apresentou, pragmatismo é a capacidade de entrega de resultados, é a capacidade de se focar em coisas que estão ao alcance mesmo, e são experimentadas. A tendência das escolas, assim, nesse caso também aqui os exemplos, as coisas sejam apresentadas enraizadas em porquês, né? Enraizadas em um fundamento. Isso é geralmente muito solicitado por essas crianças e também pelos adultos, né? Quando eu falo com as crianças, já podem imaginar que depois crescem. A flexibilidade do pensamento divergente é de ver alternativas, adotar estratégias, solucionar problemas, tá? E a preferência por complexidade, interesse por algo que seja mais complexo para frente e não que diminua simplesmente a complexidade e suma da minha frente.
Então, esse aqui é um pensamento, quando a gente fala em divergente, ele faz oposição ao convergente, que é o pensamento considerado aquele em que já temos uma reação mais acertada para o que se espera naquela ocasião. É aquela resposta da prova que é a certa, que há anos é a certa, todo mundo sabe que aquilo tem que ser respondido, aí de repente aparece uma resposta vindo de outro lugar, que tem talvez uma lógica, mas pode ser dada como errada, porque foi pensada por outro lado, embora se chegasse no resultado, matemática ou outras coisas de lógica, pode ser assim. É a ação do pensamento divergente que muitas vezes também dá problema em ambiente de trabalho, né? E também é capaz de apresentar soluções que ninguém pensou, né? Muitas vezes, tá? Aumento de complexidade aqui. Para vocês entenderem, então, o que eu estava falando antes, os disparos de algumas novidades, quando aumenta muito a comunicação dentro, por exemplo, aqui da parte de hemisférios cerebrais, a gente está falando sobre como é que se processa o cérebro como um todo, e o central de comando que é responsável pelos aspectos mais humanos, tipicamente humanos, dentro das diferentes espécies, né? Vou mostrar para vocês aqui já como um todo. A gente tem um cérebro 4 em 1 como um modelo básico, tá? Sendo que o mais rudimentar seria o sistema autonômico, podem imaginar espécies também, né? Animais mais simples. Avança para um sistema que seja límbico, que gera uma identidade, ansiedade, cólera, atenção, que são todos mecanismos baseados em sobrevivência. Em cima desse sistema entra um neocórtex, que é capaz de processar as coisas de uma maneira um pouco mais pensada, vamos dizer assim, tomar decisões mais acertadas e não simplesmente instintivas, reativas, e uma melhora na comunicação, que a gente vê, por exemplo, em animais domésticos, coisas, né? E um córtex que, no caso humano, se destaca, que é o pré-frontal, tá? Esse pré-frontal é o córtex da sensibilidade humana e que conecta basicamente com a questão do ser humano planejando, organizando, criando, percebendo, sendo empático, tendo introspecção e outras bases de pensamento intuitivo. O legal do córtex pré-frontal, né, é que as pessoas basicamente buscam nele a energia que move toda a máquina. E essa energia é a energia daquilo que conecta com o senso de experiência pessoal, singular, e eu quero isso porque isso me significa e isso me leva a algo de sentido, algo de importância para mim, que não é simplesmente um prazer básico, é uma coisa maior. Isso se apoia na percepção pré-frontal. É o que dá a adequação interpessoal humana, é o que dá a capacidade de sensibilidade. Tá? Então, esse é um córtex pequenininho, que fica logo atrás dos olhos, na parte frontal, e varia, né, das diferentes pessoas, como é que ele se posiciona, como é que é o tamanho dele, por exemplo, tem a atrofia dele em situações cerebrais típicas, assim, que envolvam a diminuição da socialização. Aqui uma representação básica, tá, do que seriam esses 4 cérebros, um vai recapeando o outro, né, como camadas. Ainda dentro dessa questão do 4 em 1, o que a gente poderia pensar? Tá bom, ok, esse é o ser humano normal, tá? Todas as pessoas comuns e fora as diferenças menos esperadas, vamos dizer assim, entram nessa classificação, então ok, né? Os 4 em 1 funcionam dessa maneira. O superdotado tem algumas coisinhas que poderíamos entender aqui em cima desse funcionamento. Como tem na quarta camada, né, um maior número de células gliais e conexões sinápticas, a gente teria, né, um enriquecimento dessa capacidade que se atribui ao pré-frontal e outras áreas integrativas. Então, não só a parte de sensibilidade interpessoal, mas até algumas questões ligadas à lógica matemática vão aparecer aqui quando existe um maior número de conexões. As células gliais são células que ficam entre os neurônios, são menorzinhas, e elas ficam fazendo entre várias coisas, arrumando a casa, protegendo, limpando, possibilitando o melhor funcionamento dos neurônios. E aqui eu queria colocar para vocês uma coisa sobre os 2 hemisférios, né? Como é que é na escola? Isso aqui é uma espécie de protesto que aparece nos livros que a gente aborda o tema. Eu vou procurar nas fontes que lidam com escola, e diz assim, ó, o hemisfério esquerdo, se sabe que ele é mais estruturado para ser verbal, analítico, simbólico,
ele tem um que é abstrato, mas ele basicamente fica em cima do racional digital, lógico e linear. Ou seja, ele seria o cérebro que trabalha com a execução de tarefas diretas aqui, conforme aprendidas, de certa maneira previsíveis e lineares. O cérebro direito, ele vai para um caminho bastante diferente. Ele é não verbal, é concreto, analógico, não temporal. Essa parte não temporal é bem interessante, porque o senso do tempo fica muito relativo no lobo direito, no hemisfério direito. Ele é não racional, ele é espacial, ele é intuitivo, é holístico. Então, basicamente, o que a gente poderia entender é o seguinte: ele vai compor, ele fazer uma mágica com os temas que normalmente são mais crus no hemisfério esquerdo. Mas, assim, isso pode se tornar muito singular e muito difícil de compreender. E aí a gente tem um probleminha que o pessoal denuncia, entre aspas, né? Que a escola hoje, ela preza e ela pontua nas avaliações o hemisfério esquerdo, que basicamente entrega o que o professor espera numa escola típica, tá? E haveria, para quem é muito ligado ao hemisfério direito, né, mas todos têm o seu hemisfério direito deixados, vamos dizer assim, em stand-by durante essa formação, porque se ele sair um pouco mais do controle, ele perturba, ele acaba criando dificuldades. No caso da superdotação, o cérebro direito é de grande importância, tá? Ele tem uma participação direta no cenário intuitivo, né? E é uma curiosidade interessante dos tempos atuais, porque se vocês forem observar, em entrevista de emprego, hoje em dia se vê muito essa pauta aparecer, tá? Tá se prezando mais pelo direito, né? A pessoa ter um histórico de grandes feitos que podem ter sido divergentes, diferentes da média, fora da curva. A pessoa ter criatividade, a pessoa não necessariamente precisa ter um senso de tempo regrado ou de ser, né, respostas esperadas, e sim coisas diferentes e que rompam com uma estrutura do previsível. Então, é bem essa dualidade que se cria, né? Quer dizer, a escola preza por um lado e o mercado e o mundo hoje preza por outro. A gente começa a ter um desencontro aqui. Então, a ideia também é que as escolas, para todas as crianças, pudessem viabilizar a entrada do hemisfério direito, mas quando fazem isso, acaba que é onde é a praia própria, que é como se os superdotados entrassem para dar luz a esse hemisfério direito. A gente não vai ter como deixar isso de fora, porque essa criançada vai sofrer mais ainda, né? Então, quando a gente fala sobre esse tema, foi um post que eu pus hoje, né? A ideia por trás do nosso trabalho aqui, trabalhar com superdotação, isso pegando também o que falam as pessoas lá fora, né? Não é falar sobre sucesso previsível de carreira, sobre alcance, né? Até porque grande parte dos superdotados, que vêm a ser identificados superdotados, está classificado como underachievers, crianças que têm o potencial, ele foi sufocado para aquela área específica, e a criança, na verdade, é desistente de ir para aula, é baixa nota, é repetente, ou então realmente entra em quadros de patologia, de TDAH clínico, de outros problemas desde pequeno. Tá? Então, a gente tem um grande número de crianças que, na verdade, saem de uma situação de criança adoecida, problema que estaria, digamos, num cenário abaixo da média dos seus colegas, mas que tem, na verdade, uma desconexão. Tá? Então, essa é uma situação que a gente também tem que lembrar. Há muito sofrimento envolvido e, na verdade, a pauta aqui, eu já vou tocar nesse ponto, não é quanto vai alcançar, se for superdotado, se isso aí é para ser... A criança vai fazer o que quiser com isso, né? Mas também ela tem que saber se resolver para achar onde isso vai brilhar. Né? É o desafio de vida, não adianta. Mas por uma questão humanitária, vamos dizer, né? A gente precisa conseguir entender, como se diz, né? Que equidade é aquela diferença que eu coloquei. Igualdade é dar o calçado para todos, equidade é dar um calçado que sirva. Será que a escola serve? Será que a escola não está, na verdade, maltratando? Há relatos de que as crianças vivenciam que a escola é quase que um aprendi apesar da escola. Então é meio problemático isso. Vamos ver aqui. Quando a psiquiatria vai tentar abordar isso, eu já estou falando do adulto, que eu vejo. Não que não aconteça com muitas crianças, de fato. Tá? A gente tem muito cruzamento
com doenças já na infância, principalmente TDAH. Mas a medicina não precisa fazer muita força para absorver esse cenário, né? É mais importante só conhecer as nuances importantes, porque é um modo de pensar e também um modo de sentir que é diferente. Hipócrates já dizia, é mais importante conhecer a pessoa com a doença do que a doença que a pessoa tem. Então, bem, vamos à raiz da medicina, vamos entender as pessoas e seus sofrimentos. Se o sofrimento é algo que eu nunca vi, nossa, mas que negócio é esse de superdotação, as habilidades que... Pergunta, entende, vai conhecer. A maioria das pessoas que vêm com esse tema tendem a encontrar no mercado da saúde mental dificuldade de absorção dessa informação. Vitor Frankl dizia assim: a saúde mental está baseada em certo grau de tensão entre aquilo que ainda se deveria alcançar, ou o hiato entre o que se é e o que deveria vir a ser. Aqui, Vitor Frankl, muitos já conhecem, enfim, ele fala sobre o que é aqui, a saúde mental para ele, é um hiato, é um espaço entre uma realização que haveria de acontecer e não aconteceu. E muitas vezes a gente acaba, como sociedade, colocando obstáculos nisso, e a saúde mental vai reclamar. Gabbard, né, que é um dos nossos melhores professores, americano, que fala muito em psicodinâmica, na psiquiatria, mais sensato seria familiarizar-se com todos os fenômenos descritos pelas teorias mais importantes e focar cada perspectiva de acordo com o paciente. Ou seja, pega uma caixa de ferramenta e vai fazer alguma coisa por essa pessoa, né? Na psiquiatria psicodinâmica, a gente tem diferentes abordagens de um sintoma. Então, basicamente, pega a pessoa e destrincha. Eu comento com os pacientes. Existe a situação da fotografia do diagnóstico. Ele existe, ele está presente aqui. Mas a história por trás desse diagnóstico, como ele aconteceu, e também a forma de resolver esse problema vai variar enormemente entre as pessoas. Esse é um perfil bastante versátil, bastante resiliente, mas bastante sensível, vulnerável. Pode adoecer com mais facilidade, pode virar a chave com também bastante capacidade, dependendo da situação, dependendo de se conectar com algo que faça sentido, que vire uma chave para essa pessoa. Os recursos são bons para trabalhar, mas muitas vezes a pessoa também tem uma história de traumas e ela já está muito fechada, ela já está ventilando pouco com trocas com as pessoas. E esse é um perfil que tende muito, quando adulto e diante de uma vida muito sofrida, a autossuficiência, eu que sei, eu vou fazer do meu jeito. E isso acaba se tornando bem difícil no adulto algumas vezes. Conflito inconsciente é um dos pontos que gera sintoma, naturalmente. Há um problema, às vezes, da falta da estrutura que se tem para lidar com os problemas. Há distorções usadas pela pessoa. Há dificuldades ou recursos presentes nas imagens representadas das pessoas importantes dentro da pessoa. A gente pode entender sintoma também a partir dos achados neurocientíficos, a partir das influências sociais, corporais, né? Assim, vai se avançando várias formas de entender um sintoma. Então, na verdade, não é simples assim, achou e colocou. Embora na psiquiatria descritiva a gente pega o sintoma quase como um checklist, soma os números de sintomas, tem um diagnóstico. Isso em si mesmo é um bom direcionador de coisas que podem solucionar a curto prazo. Mas muitas vezes a pessoa não quer só isso, ela quer sentido para as coisas, ela quer também ver o fim do seu sofrimento e é uma alta, ela quer ver uma solução acontecer. A psiquiatria que perde o domínio do significado é insensata, né? Então eu acho assim, particularmente, que a psiquiatria não deve jamais perder o significado do seu existir aí, né? Virando uma mera listagem de sintomas, né? Sabatella traz aqui, né, no livro dela, um termo que ela coloca como mito que é muito importante se lembrar. A superdotação não é inata, né? O mito que ela seja inata. Ela não nasce e é assim simplesmente. Há uma grande influência de fatores externos para o desenvolvimento de aptidões e capacidades humanas. E também ao se colocar o hábito do envolvimento ativo, as mentes estimuladas farão o resto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: há muita diferença entre uma criança estimulada, que recebe uma abertura do ambiente, que recebe estímulo, né, emocional, incentivo, encorajamento, e as crianças que não, das que nasceram com a estrutura superdotada, tá? As coisas são bastante diferentes nas histórias de vida. E isso é o que faz com que se tenha que cuidar disso com uma
frente parlamentar, né, muito oportuna, para que a gente consiga também pensar o que a gente está deixando de fazer por uma parcela importante da população que vai beneficiar todos com essa abertura. É comum, aqui Sabatella continua, né? É comum o professor conviver com crianças medicadas. O diagnóstico mais comum é o TDAH. Também é na clínica. Sinceramente, eu já aproveito quando o paciente vem com a questão do TDAH, eu sempre verifico o TDAH, mas quando eu verifico o TDAH, eu vejo que alguns itens da escala usada para TDAH já combinam muito com as arborescências, com as sobrecitabilidades, sobretudo sobrecitabilidade. E aí é fácil também já fazer algumas perguntas que viabilizam essa abertura. Já foi se ver sobre isso, porque é uma coisa que abre uma janela, né? E tudo que a gente quer é mais alguma opção, mais recurso para trabalhar. Não que não exista, não é que não exista o TDAH, mas ele pode simplesmente não se sustentar no tempo, porque a pessoa, na verdade, desconstrói alguns desajustes importantes e há algumas possibilidades aí. Não há nenhuma promessa, mas há algumas possibilidades bem interessantes e sim, a pessoa pode depois considerar que não precisou mais usar o estimulante, né? As alterações de comportamento avaliadas como sintomas e relacionadas a uma situação clínica são muito semelhantes a todas as condutas e características apresentadas por um indivíduo superdotado, e se não tiver devidamente desafiado. Aqui o importante do desafiar, da abertura, do horizonte aberto, é muito complicado o efeito teto, já sei isso aqui, já entendi isso aqui. Perceber que as perguntas não têm relevância, perceber que a pessoa não tem vontade de contribuir para a ampliação, é bem prejudicial assim, para o emocional. Parece que a criança já tem uma tendência a se sentir burra, tá? Isso que é uma coisa que eu queria trazer. O adulto também. Quando o e-mail responde dessa maneira, parece que a pessoa foi inadequada, está importunando. Alguns estudantes que recebem diagnóstico de transtorno são aqueles demasiado espertos, ativos e curiosos, os quais não se conduzem dentro da expectativa dos padrões dentro da escola que frequentam. Então, né, os relatos já mostram que algumas coisas têm passado despercebidas, né? E aqui, ó, eu vou passar para vocês o que são os critérios de TDAH. Vamos pensar aqui, ó, a gente está falando sobre superdotação, TDAH, como é que funciona? Peguei esse aqui que é mais as funções executivas, tá? Dificuldade acentuada para controlar a atividade motora, sobretudo tarefas complexas. Falam mais que seus pais, apoiam-se menos em uma linguagem interiorizada. Tem a questão da regulação do comportamento, dificuldade de expressão, controlam mal suas emoções, sobretudo quando negativas. Tem memória de trabalho limitada, dificuldade de conceber, aplicar estratégias, tem dificuldade de resistir à tentação e de retardar uma gratificação. Então, o que eu queria trazer para vocês, muitos superdotados, de forma mais visível, que tem a história típica, que tem uma área de destaque, tem uma criatividade, curiosidade, perseverança, sensibilidades aumentadas, vivem essa realidade também na sua vida cotidiana. E se veem dessa maneira, elas têm até que ser desconvencidas, muitas vezes, de que elas têm TDAH. E tem um detalhe, muitas vezes os estimulantes usados para TDAH, está configurado, o diagnóstico não vão ser para a pessoa, tá, mas não me fez diferença. Tem uma questão de não encaixar peça também, muitas vezes, quando tratados para TDAH. Então aqui, só para lembrar, TDAH é um nome, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, começa com a palavra transtorno. Transtorno é sempre um prejuízo, a pessoa tem uma normalidade, o seu bom funcionamento é aquele, o prejuízo para baixo, o seu transtorno diminui sua capacidade. Num superdotado, o que existe não é uma diminuição da capacidade, é uma colisão do funcionamento daquela pessoa com paredes em torno dela que criam uma tensão e uma sensação de transtorno de déficit, tá? Por isso, algumas vezes existe o diagnóstico psiquiátrico em cima da superdotação, que em si mesma não é um diagnóstico, né? É uma condição identificada, uma constituição. Sintomas são isso, né? Critérios subjetivamente percebidos pela pessoa. Eu estou sofrendo, não estou funcionando como gostaria, estou abaixo do meu melhor, e isso por causa desse problema que aconteceu desde tal época, e estou vivendo isso e eu não estou conseguindo sair disso. Então a pessoa pede uma ajuda no consultório por um problema, um transtorno, apoiado em vários desses sintomas, tá? Não é o caso exatamente da superdotação,
mas sim das dificuldades adaptativas. Aqui eu queria pontuar para vocês uma questão para já estamos perto do final, tá? Aqui temos a curva típica, o grande cenário que a gente está vivendo hoje aqui por que falar em superdotação vem do Wechsler, que é um dos maiores fundadores das escalas de QI. Esse coeficiente, ele tem um histórico já operado ao longo do século XX, com diferentes ajustes, e essa é, digamos, a curva populacional. Então, a gente tem o número 100 como a média, e os desvios padrão. O que Linda Silverman comenta sobre isso, para a gente entender, né, esse ponto? Que não se tem dificuldade de pensar quando a criança tem um QI 85, 70, nós estamos falando de 2 desvios padrão, ou menos, das diferentes necessidades que essa criança tem. O que vai ser felicidade para essa criança? Como é que a gente faz essa criança se realizar se ela tem essa situação? Então, a gente vai pensar em um apoio dentro da sala de aula, na inclusão, vai pensar numa pessoa junto dela, vai pensar em uma escola especial, vai pensar em cuidados em casa, suporte, aumento do suporte, né, em relação ao que está na faixa central. Quando a gente fala dos desvios padrão para baixo, é mais fácil de entender. Mas existe uma percepção espelhada de que os QIs da escala de Wechsler, que é um item de avaliação, tá? Não estou falando a pessoa é o QI, não. O item de avaliação do Wechsler mostra quando o QI apontar ali para o desvio padrão acima, sobretudo 130, 145, a gente tem uma diferença da média da mesma magnitude de percepção de sofrimento, pensamento e sentimento, muitas vezes com sobrecargas e desconexões. A criança pode se sentir desconectada, se sentir isolada e acabar sendo até alvo de bullying e não querer ir para a aula, ou então duvidar seriamente, que é o que acontece, da sua própria capacidade de sentir sem valor, né? Então, vai aumentando a necessidade de suporte. Então, quando uma criança é identificada e no Wechsler dá um QI mais elevado, de 130 para cima, vai aumentando nessa direção a necessidade de suporte psicológico, tutoria, cuidados que poderiam complementar para essa criança, partindo da mesma pauta da outra ponta da curva, que é a felicidade, a realização. Para isso acontecer, a gente precisaria, então, de mais estrutura, que também tem a ver com o que os pais dizem, que é exaustivo, ou seja, a criança também tem muita necessidade nesse ponto, tá? E o adulto, claro, né? E a psiquiatria hoje vai ver sintoma, basicamente, onde existe, dentro da superdotação, as chamadas sobrecitabilidades. Rapidamente, as sobrecitabilidades são 5, né? Acho que que é a área própria da Patrícia Neumann, né? A gente tem aqui a sobrecitabilidade sensorial, emocional, imaginativa, psicomotora e intelectual, que vem da teoria de desintegração positiva de Dabrowski. Isso é uma coisa que é bastante evidente, assim, que é como um fio desencapado, não há um filtro, muitas vezes a dificuldade é essa. As pessoas comentam, por exemplo, que não toleravam certos alimentos desde criança, estou com adulto, né? Não, desde criança eu não tolerava certos alimentos, texturas, tal coisa me causa um nervoso muito grande e tal, e os pais ou a escola, enfim, as pessoas em torno não validavam isso, né? Ai, que frescura, que não pode e tal, né? Mas aquilo para a criança era um sofrimento, né? A gente tem no TEA, né, no espectro autista, uma percepção assim também de algumas sobrecitabilidades. Existem coisas com roupas, coisas com luminosidade e barulho na sensorial, mas isso é uma das diferentes, assim, das que são mais evidentes. Porque ao falar com uma pessoa que me chega falando em idade, depressão, TDAH e por aí vai, a gente vai pensar, por exemplo, pessoas com sobrecitabilidade imaginativa se relata que até tendem a ter ilusões visuais, algo parecido com alucinação, sonhos, coisas intensas que povoam seus pensamentos como imagens e sons. Isso é uma questão que faz elas facilmente perderem o rumo de uma conversa ou de uma aula também. Sobre excitabilidade imaginativa, que eu falei agora, então é isso. A emocional, ela tem repercussões importantes de passar mal, de ter sofrimentos no corpo com muita facilidade, por conta de dores que a pessoa passe na vida, ou com seus próximos, ou mesmo com distantes.
A intelectual faz com que não se consiga sossegar enquanto não encontrar um nexo de alguma coisa que se falou. Ah, isso não faz sentido, se tem alguma coisa, um filme que se viu, mas o roteiro não fecha. Intoxica aquela mente de tanta coisa que não está fazendo sentido, até que encontre o sentido, tá? A gente tem, então, muitas vezes, esse não desliga, sufocando a pessoa e causando nela aparentes prejuízos. A teoria da desintegração positiva coloca sobrecitabilidades dentro de um tema que basicamente é caro aqui para a psiquiatria, que é a assincronia. Quer dizer que algumas funções dessa criança vão voar lá na direção de uma percepção aumentada e realista e sim, uma percepção rica de coisas que os outros não percebem, enquanto ao mesmo tempo outras áreas do seu funcionamento não dão conta da sobrecarga que isso traz. Por exemplo, a criança que cedo demais, em relação ao que se conhece, né, pensa sobre a morte, sobre a finitude, sobre a perda dos seus pais, sobre o que vai ser do mundo, né? Isso são percepções que a criança tem que são realistas, realmente mas e agora? O que eu faço com isso? E muitas vezes, dentro de uma situação de trabalho, de qualquer situação coletiva, são pessoas que também vão se perguntar o sentido de tudo, vão se perguntar onde tudo vai dar. Na teoria do Dabrowski, a gente tem fases que as pessoas percorrem, e isso poderia ser populacional, assim, que faz uma pirâmide, em que se tem uma ruptura de estruturas da personalidade, só desenvolvimento da personalidade. Se rompem fatores internos que geravam inicialmente um equilíbrio para uma abertura de expansão. E essa abertura inicialmente unilevel, né, por só um nível, depois passar multinível, e nessa expansão se vai abrindo na direção dos outros, se vai saindo de um funcionamento mais autocentrado e de convicções sobre a vida, para uma coisa de profundas incertezas. A pessoa, por mais que ela vá lá e estude e se debruce sobre aquele assunto e saiba um monte daquele assunto, ao mesmo tempo ela vai saber que ela não sabe nada e que tem um monte de outras coisas que ainda tem que ser sabidas sobre aquele assunto. E é uma das coisas que eu vejo atribuíveis aqui, né, conjecturando, ao senso de impostor que se tem muito forte nesse perfil. E a solidão, né? Estar vendo coisas, vivendo coisas, um drama que não se tem com quem compartilhar. Então, Dabrowski coloca aqui que vai se tendo uma melhora. Claro que quando a saúde permite também, né? Porque se tem um vai e vem desses níveis, mas eu não vou entrar nesse tema agora, mas a assincronia é um dos temas que faz com que os sintomas surjam. A pessoa não dá conta da sobrecarga que ela mesma gera com as suas seus ritmos internos em diferentes coisas, em diferentes velocidades. E mais um tópico que eu gostaria de lembrar aqui, né, que é a dupla excepcionalidade, seja com transtorno do espectro autista, ou em relação a TDAH e outras situações que tiram a pessoa da média, né? Quer dizer, ela é excepcional, então ela precisa de uma atenção a mais. Há déficits, tá? Que as crianças têm de verdade, por exemplo, visuais e auditivos, tá? Que se sabe, por exemplo, assim, que a criança que tem um dado importante sobre o TDAH, assim, o TDAH é evidenciado cedo na criança, exceto pessoas com inteligência aumentada que demonstram o TDAH mais tarde. Por quê? Porque eles vão regulando a sua deficiência. Gastam muito mais energia, mas lidam. Há a história de crianças que demoram muito para se descobrir que têm dificuldade auditiva porque leem o lábio muito bem, se desenvolvem, fazem muito bem essa coisa, por exemplo, né? Se não tem em ambientes onde tu não tem acesso, muitas vezes isso passa batido, porque a criança não evidencia que ela tem uma limitação, porque ela tem também uma inteligência compensatória. Então, ela é, por si só, bastante capaz e ela tem uma deficiência. E a deficiência não aparece para ser cuidada e a capacidade aumentada não aparece para ser adequadamente encaminhada, porque as duas coisas se abafam. É um fator super importante da dupla excepcionalidade no que tange saúde mental. E como se sente um superdotado, né? Aqui a gente tem a questão do que se comenta, né? A escola e também o que eu ouço, né? Já vem da escola um estranhamento em relação àquele ambiente, com o cansaço de esperar pacientemente enquanto os demais aprendem o que eles já entenderam, sobretudo em áreas onde dominam, né? Recebem orientação, diminuir a sua intensidade para permitir um ambiente
mais tranquilo para os colegas e professores, né? E aprendem a ser menos, seja inadequados, né? Tá demais. Aprendem a ser menos, que poderiam, não fazendo grandes esforços, ao mesmo tempo negando talentos. Aqui eu vejo muito acontecendo na adolescência e em diante, trocando sonhos por objetivos menores, muitas vezes por conta de querer ter socialização. Mas vivem uma espécie de problema existencial, né? Enfim, depois com relação a isso. Aqui, uh, 2/3 das pessoas talentosas, aqui é mercado de trabalho, pessoas adultas, tá? 2/3 das pessoas talentosas acabam não tendo seus talentos reconhecidos e apreciados nas organizações. São por vezes tidas como anormais, sendo comum acontecer bullying, burnout, distúrbios de ansiedade, medo de falhar, perfeccionismo e até isolamento e solidão, da professora Cristina Schroeder, no livro dela. Então, pessoal, precisam, né, não necessariamente precisam de um psiquiatra, mas precisam de espaço, precisam de atenção, e vem da percepção de que as pessoas são diferentes mesmo, por mais que se tenha dificuldade de compreendê-las. Acreditemos nos superdotados para que eles possam acreditar em si mesmos. Isso é uma outra conversa, né? Uma pauta da Linda Silva. Eles têm tanta dificuldade de acreditar em si mesmos desde pequenos que não veem repercussão, não veem uma conexão, muitas vezes, com as pessoas com quem elas conversam, que elas desacreditam de si. Então, a própria validação disso começa por uma sociedade um pouco mais aberta, né? E é que eles passem a acreditar em si mesmos, né? Que acho que as pessoas esperam que elas já saiam muito autoconfiantes, e não é assim. Tá, pessoal? Espero não ter cansado vocês aí com, né, a agitação. Obrigado. E aqui está o meu Insta, o meu e-mail, se alguma coisa for necessária. Estou aberto a perguntas. Marisol. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Vamos ver se está tudo bem. Estou de volta. Doutor Matheus, que coisa boa lhe ouvir. Que bom que tem bastante gente aqui acompanhando e cheios de curiosidades, alguns com certeza, inclusive, se reconhecendo. Patrícia, né? Eu tenho todas essas, diz ela, quando falava de algumas características. Ela rindo de nervoso, diz a Patrícia. Falando em Patrícia, obrigada também a Patrícia Neumann. Essa é a Abado que eu estou falando, mas a Neumann também está conosco e está ajudando, inclusive, a responder aqui, a tirar algumas dúvidas, viu, doutor Matheus? Porque Opa. o Eduardo acabou de perguntar, que acabou de questionar como, onde se pode fazer testes para entender se um adulto possui superdotação, né? Por onde começa? O Eduardo é uma das pessoas com quem eu conversei há pouco tempo, Kern English. Sigam também, acompanhem, ele é sensacional. E eu disse: olha, Eduardo, para mim, né, eu sou leiga, não tenho nenhuma possibilidade de fazer uma identificação, mas eu vejo nele várias dessas características e acho que ele também, aqui nos acompanhando, talvez tenha se reconhecido. E a Patrícia já colocou aqui, né, que o ideal seria começar procurando por profissionais da psicologia ou psicopedagogia especializados em avaliação de superdotação. Mas é uma pergunta também encaminhada ao doutor, então fica à vontade para responder. Pois é, eu vejo como força-tarefa, né, sendo montadas em escolas que não necessariamente com neuropsicólogo no primeiro momento, né? Mas sim, se a gente precisa de uma aplicação do teste que tenha abrangência para uma universidade e sobretudo para o mundo, para o exterior, onde existem inclusive várias oportunidades abertas de ensino e diferentes moldes de ensino feitos para esse perfil, a gente precisa da avaliação padrão neuropsicológica e, se possível, com pessoas que já estão vivendo a realidade das altas habilidades, tá? Porque o psicodiagnóstico, que é o que a gente chama, que vai passar por diferentes testes, não necessariamente vai abordar o universo das altas habilidades, vai fazer o VICE em adulto, né, o VISC em criança, que é o teste de QI padrão, vai apurar o QI, mas isso por si só não afirma, né, altas habilidades. Então, alguns testes complementares fazem a pauta. Eu ainda estou explorando esse universo com mais profundidade para ver também quais são as ligações entre diferentes perfis a partir do teste e da clínica. Mas os adultos hoje em dia são, se poderia dizer que não precisam sair fazendo o teste, tá? Eles podem simplesmente se situar no que está acontecendo. Os testes podem ser até dispendiosos e começar a se
organizar e apurar melhor o que fazem de si, validar muito dos seus sofrimentos, podem procurar apoio emocional se for necessário. Alguns gostam da ideia de ir lá e fazer o psicodiagnóstico para ter um começo de conversa. Eu não estou lunático aqui, eu realmente tenho um ponto de partida. Mas a maioria não busca isso. O que existe muito também é o filho, a criança, como a gente estava mencionando antes, ter a confirmação porque a criança se testa mesmo, né? Tem que ver com questão de escola, tudo. E o pai já vê, mas eu sou assim também, e fica uma coisa tranquila. Vai arrumando a vida em cima disso. O ponto principal não é ter o teste na mão, o ponto principal é se identificar, pode ser uma autoidentificação, e a partir daí complementar com conhecimento, com trocas, e conforme queira a própria avaliação, tá? Muito bem, doutor Matheus, tem duas perguntas que têm referência, acho que segue até nesse contexto que a gente está tratando. Uma delas é da Lisa, que diz: de tudo que o doutor vivencia no trabalho, quais as principais consequências emocionais da não identificação em adultos? E a Júlia, que também vive essa realidade. Júlia, um beijo, que bom que tu está conosco. A Júlia, que é do Instituto Federal de Educação aqui de Bento Gonçalves, ela pergunta quais são as queixas mais frequentes relacionadas à saúde mental em adultos autohabilidosos. Tá, assim, a tendência de chegar com uma percepção tem muito forte, tá? A questão ansiosa, ligada sobretudo à transtorno de ansiedade generalizada, que cursa com preocupações intensas, senso de responsabilidade, assim, às vezes generalizado para além do que está ali, né, que os braços alcançam. Tensionamento muscular e elementos no corpo alterados, que também podem acontecer, pele, cabelo, estômago, pressão alta, imunidade, pessoa se sentindo muito esgotada. Isso pode vir até mesmo pelo processo de não mais delegar para as pessoas, dizer, eu faço melhor, sei lá, né, vai pegando em casa, no trabalho, tudo. Então essas pessoas são convidadas a também ter uma maior conexão com a sua realidade. E realidade de ser humano, tá? Até eu brinco, é uma dignidade de ser humano. Ser capaz de simplesmente estar lá descansando, fazendo nada, indo dormir, deixando o mundo se virar um pouco, deixando as coisas serem resolvidas pelos outros, né? Porque a tendência é, historicamente, já ir resolvendo. A questão depressiva na superdotação é bastante frequente, mas também existem transtornos persistentes de humor, que duram a vida, a pessoa percebe oscilar demais o seu humor, ser muito reativa, e aí com alguns momentos impulsividade e sofrimento. Então pode acontecer a depressão com ou sem essa questão, pode acontecer também distimia, que é um mau humor, uma percepção muito negativa, crônica da vida, e a gente normalmente vai por aí que as razões que a pessoa vê para ter essa depressão são geralmente mais profundas. Elas também cursam com as sobrecitabilidades. Tipo, eu não suporto mais, eu tô cansado dessa vida, dessas coisas. Aí aparecem os múltiplos questionamentos. Os porquês são porquês até bastante elaborados, que tem a ver com muitas tentativas frustradas ao longo da vida, até de se conectar com os outros, senso de solidão. E eu acho que o que as pessoas costumam perceber é que elas se sentem estabanadas e com dificuldade de parar quietas, né? Que é outra subexcitabilidade que faz com que elas se perguntem se tem TDAH. E essa tem sido uma grande questão agora na clínica, e passa então a avaliação do TDAH. Há alguns, inclusive, começam o tratamento padrão para TDAH, e podem ter, né? Porque também não há nenhum, a priori, não tem porque os superdotados não terem TDAH como a clínica geral. O que poderia acontecer é que depois a gente realmente consiga numa melhor adequação dessa pessoa, principalmente no sentir-se conectada a algo desafiador e tendo aquela autoconfiança que ela não tinha, a segurança de ser quem ela é, que ela consiga se permitir descansar. E se lançando em desafios que são realmente causa de empolgação para ela vai começando a perder essa dita agitação interior e falta de foco. Elas começam a perceber que, na verdade, elas estão muito saturadas. Essa é uma realidade que acontece. Elas estão por aqui de viver um mundo que não é para elas, né? Um calçado que não é seu número. E elas, ao mesmo tempo, não se sentem emocionalmente validadas e capazes de romper com esse mundo.
dizer só um pouquinho, não é para mim, né? Elas continuam insistindo que tem que ser para elas, elas se sentem inclusive desafiadas no lado errado, quer dizer, eu tenho que dar um jeito de ser para mim esse mundo. Não que não seja, mas é pelo caminho errado, né? Elas não se validam, né? Então elas tentam cumprir algo. Tem um aspecto, por exemplo, como é que se pode uma pessoa que está numa equipe de trabalho e tem um supervisor, esse supervisor não é auto-habilidoso, superdotado, a pessoa é. Muitas vezes isso vai ser sufocante, como era com os professores, né? Algumas pessoas até falam da psicoterapia ser sufocante em alguns momentos, tá? Que acabam desistindo de 2 ou 3 vezes tentativas de psicoterapia porque acham uma coisa muito esquemática e simplificada. Então, é o que eu ouço, né? Então, assim, tem que se ter um cuidado para ter uma abertura que abranja todos esses dramas existenciais. São essas as clínicas mais comuns, né? Mas até muita gente recebe alta rápida, até, te diria, à medida em que se organiza. Doutor, tem um questionamento, acho que é da Patrícia aqui até, questionando em relação a medicações para transtornos de humor, se eles Uhum. alcançam o mesmo efeito em pessoas superdotadas como nas outras pessoas, típicas e atípicas ali, né? Legal, essa é uma boa pergunta, assim. Ahn, eu vejo que tem um caminho um pouco diferente. Eu tenho que experimentar as medicações seguindo os parâmetros típicos do diagnóstico do que se espera. O desenrolar é um pouco atípico mesmo. Às vezes precisa de medicação por um tempo maior para filtragem, vamos dizer assim, como se a pessoa precisasse utilizar uma esponja ali, um tempo de proteção ali com relação ao universo dela. Eu te diria que, como o contexto é particularmente complicado desde criança, o contexto que não é um contexto favorável, essas pessoas que chegam para mim, a medicação ela está muito ligada a contexto. Uma das coisas que eu noto mais diferença é assim, o contexto é ruim, o trabalho está difícil e não há uma perspectiva rápida de mudança, as conflitivas conjugais, familiares e vai para aí vão. Até a pessoa desconstruir isso, ela pode precisar da medicação, mas as chances são de uma boa retirada depois. Enquanto que nos transtornos padrão, como o caso da ciclotimia, não é tão possível isso não. A pessoa já tem uma estrutura bastante definida, e a ciclotimia vai sendo amenizada por melhoras em estilo de vida padrão, geral, o que pode dar certo até certo ponto, pode não. Então, eu vejo com mais otimismo quando eu identifico a probabilidade de autossabilidades no paciente, na minha Muito bom. experiência. Doutor, tem um questionamento, a gente sabe que lá no comecinho o senhor falou sobre isso, mas eu vou lhe questionar, porque eu acho que é importante a gente fazer esse agradecimento a Tel. O que, o meu filho? É, Tomás. Tomás, está aqui, ó, porque alguém colocou como é que o doutor Matheus se envolveu com esse assunto. Ele contou já que foi com o Tomás lá no comecinho, quando decidiu ser pai, né? E aí se Uhum. percebeu o pai de um menino autohabilidoso. E aí tinha esse questionamento do que despertou a curiosidade com essa condição. Então acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso até no que isso tem refletido, né, no seu trabalho. Mas antes eu só quero passar assim, ó, rapidíssimo. Eu tenho dois representantes da Frente Parlamentar que nos acompanham. Muito obrigada ao vereador Elisandro Fiuza, que está acompanhando aqui, a Miriam, que é assessora do vereador Felipe Grêmio-Maier, dois integrantes da nossa frente, sempre participativos. Rapidíssimo, a Milena, Aline, Margarida, Sandra Mara, Daiane, o Costa, a Terezinha, a Eliane, a Cirlei, a Fátima, a Alessandra, a Maria Goretti, o Rafael, a Tassiana, o Isolino, Lúcia Lambi, querida, sempre conosco, Elisandra, Professolene, Josiane, Júlia, Patrícia, a Badia Neumann, o Eduardo, a Gislaine, a Denise, a Luciene, algumas pessoas que mandaram recadinhos. Então a gente fica super feliz de ter essa participação e a gente sabe que vai ampliando, né? Porque quem gostou, eu tenho certeza que todos que estão acompanhando aqui gostaram muito, também vão poder compartilhar esse vídeo que vai ficar nas redes sociais da Câmara, vai ficar nas minhas redes sociais, a gente vai compartilhar com o Dr. Matheus para que mais pessoas também possam entender um pouquinho mais, porque ao longo da conversa muita gente vinha falando sobre isso, nossa, essa abordagem que interessante, eu não tinha essa percepção do que é diferente, enfim, até das relações, né? Quando a gente está falando sobre a possibilidade da dupla excepcionalidade, dupla condição, com TDAH, com TEA, enfim. Então, muito legal assim ouvir isso, isso e poder depois compartilhar também
com os nossos. O nosso tempo já estourou, mas a gente vai seguir mais um pouquinho, só para falar sobre o Tomás e o quanto, a gente agradecer também, né, que ele nos trouxe, o doutor Matheus, a esse assunto, mas para que o senhor possa falar um pouquinho dessa relação, assim, o que efetivamente mudou com ele, como é que o senhor percebe isso, mas também no seu trabalho. Olha, o Tomás tem um universo fascinante, assim, de exploração das coisas. Eu comecei a oferecer para ele, pequenininho, algumas opções que pudessem dar certo para ele de conhecimento. Por exemplo, para ele funcionava bastante bem conhecer diferentes coisas de bandeiras e países, né? Eu fui vendo que aquilo começava a expandir sem fim. Por exemplo, depois de ele conhecer todas as bandeiras do mundo, ele gostava, ele desenhava elas, ele começou a conhecer os territórios, desenhava ele começou a dominar o globo e ter capitais, depois culturas, enfim, agora ele está explorando idiomas, ele gosta de geopolítica e foi expandindo sem fim. Essa é uma das realidades que se fala na questão da superdotação, antes de eu conhecer, né, é que não tem fundo o universo da exploração, assim, então imagina como é que é isso em sala de aula, quando o professor tem um programa, né? Aquela criança pega aquele assunto e aquele assunto para ela se torna interessante e não tem um fim, né? Então ele já evolui a história, a geografia para a história da história, ele já vai entrando em uma série de questões. Ele foi estudar guerras, e aí quando ele estuda as guerras, aí já entra o sentido da guerra. Quando entra o sentido da guerra, já tem que entender a maldade, a crueldade, né? Enfim, tudo isso aí a gente vai pegando e a pauta aparece um dia ele entra no Uber e fala para minha pra esposa, né, a mãe dele, qual é o sentido da vida? Ui. Só para dizer que ele não tem 25 anos ainda com esses questionamentos, Ele né? tem Depois. 8, exatamente. Isso aí das bandeiras, tudo ele dominava bastante bem aos 4, 3,5. Mas, assim, uma coisa que se brinca, né? Não é que superdotado precisa ser um adulto rápido, né? Na verdade, não é disso que se trata, né? Ele precisa ser muito criança mesmo, né? A gente gosta da ideia de ele viver plenamente isso. Mas, assim, ele também nos exaure, tá? Ele é uma criança com coisas fascinantes, mas ele também é muito do contato, da necessidade de atenção. E uma coisa que é particular, assim, na coisa da honestidade, é que tudo sai muito sincero e a memória dele é impecável, né? Então, não tem palavra que seja dita que depois, se surgir uma contradição, não seja pontuada de novo, né? Os pais vivem muito essa realidade. Eu achei bem interessante as coisas que ele ficava fazendo, que ele ficava com projetos de folha de papel o dia inteiro e colocava elas. Então, eu coloquei, eu resolvi fazer um canal, é, até por sugestão de uma amiga, que avaliou ele inicialmente, e a gente teve que construir um canal de YouTube. Ele achou muito interessante ter aquele canal. E eu coloquei lá algumas dessas coisas que ele vinha fazendo. E ele é muito comunicativo, marcante, assim. Eu achei, assim, o caso dele não parecia ser diferente dos outros, nesse sentido, assim, né? Quer dizer, a gente precisou, eu particularmente, né, desde 2 anos para cá, olhar a situação sob diferentes ângulos. Isso aí é assim mesmo, como é que é e tal. E se não for e tal, para a gente poder entender direitinho, assim, né, o que realmente altera a vida de uma criança de fato, quando isso existe ou não, né? Será que não precisa fazer nada? Né? Deixa assim, deixa que se vire, deixa a escola, deixa que vai se adaptando. E o que realmente precisa? A gente viu que é comum existirem as questões de assincronia. Não, no caso dele até tá tranquilo, mas assim, muitas coisas são bastante tranquilas e voam, e outras, como manejar algumas coisas de comer, coisas assim, ficam para trás, assim, tem que começar a correr atrás e ajudar. Então, essas crianças têm necessidades, muitas vezes, de fazer alguma coisa, assim, pontual, de ajuste, de cuidado. E isso mostra a questão da sincronia que tu estava falando, né? Não que algumas coisas fiquem abaixo da média, mas ficam num ponto em que a sobrecarga deixa elas sufocadas e começa a disfuncionar, enfim, a angústia, a onda de angústia, as questões de insônia, né, são bastante significativas. Agora, esse universo, eu me fiquei capturado também por pensar a sociedade, né? Porque se a gente tem, assim, pela OMS, em torno de 5%, então a gente está falando de um Brasil totalmente
silencioso, né, invisível que existe aí, né? Tanto que o livro da Christine Schroeder fala da diversidade invisível, que é a professora da URGS, que trabalhou sobre isso sendo superdotada, colocou isso num livro, que eu gosto de indicar. Esse universo ainda está totalmente sem descoberta, e o Brasil faz o que o mundo faz quando não identifica, né? Meio que desestimula, assim. Então a gente tem um trabalho grande, um bom número de crianças precisando desse espaço, mas na minha visão também esse universo imenso de adultos que passou batido aí, sofreu, e que quando eu conheço eles, isso tem sido muito gratificante na minha clínica, que é começar a ver eles por esse lado, porque eu sempre tive, muitas vezes até pacientes, como eu disse, né, eu comecei em 21, eu comecei a ver pacientes que eu atendia há 5 anos, 10 anos. Pô, mas tu não é? Eu começava uma coisa, olha aqui. Aí aparecia porque a gente afinava, dava certo e tal, eu gostava daquele tipo de funcionamento. Eu fui ver que realmente algumas pessoas assim são um funcionamento que eu considero fascinante, assim, de mergulhar e entender. Então, esse público está me chegando agora, tem sido uma coisa gratificante, assim. Então, acho que eu... Muito legal. Quanta experiência boa a gente está ouvindo. Que pena, né, que passou o tempo. A Miriam disse que podia ter mais umas 3 horas, é isso, Miriam? Legal. Eu Legal. também acho que a gente podia ouvir muito. Ainda bem que a gente vai ter outro ciclo, a gente vai conversar. E eu indico também que vocês. Eu não sei o canal do YouTube do Tomás, mas eu sei que o Instagram do Dr. Matheus é excelente. Tem sempre assim postagens que nos fazem pensar sobre esse assunto. Então, convido a todos também para seguir, para acompanhar sempre. Antes só do encerramento, doutor Matheus, trazer as suas últimas palavras, eu quero agradecer muito, 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 e a gente precisa fazer isso sempre, para a equipe da TV Câmara, que nos coloca assim no ar, né, com essa possibilidade de falar pela TV Câmara, o canal 16, também pelas redes sociais, Facebook, YouTube, agora, né, a gente estava vendo mais de 40 pessoas simultaneamente só no YouTube nos acompanhando, e isso também a gente sabe que depois teremos ainda os compartilhamentos todos, né, fora a TV sempre. Então, quero agradecer a Grace Matos, que é a coordenadora da TV Câmara, por isto, e hoje quem está atuando aí, nos colocando nesse momento nas redes, o Osni e a Fernanda, muito obrigada. A minha equipe, né, o Samuel e a Milena, não tem muita opção, tem que estar sempre junto comigo, então obrigada por nos ajudarem, né, por me ajudarem nisso. Quero fazer um agradecimento especial, quem está nos acompanhando, ver que coisa linda quando a gente consegue ser acessível dessa forma, as intérpretes de Libras, né, que estão sempre conosco, muito obrigada sempre pela participação. A gente fica muito feliz de ter vocês conosco, também atuando nesse momento. E, obviamente, a todos os pais, a todas as mães, a todas as professoras, os professores, o pessoal da ESMED, a nossa Secretaria Municipal de Educação, o pessoal da Educação Especial está aqui acompanhando, então muito obrigada também, e sempre por isso. A equipe de apoio da Frente Parlamentar, as mães que iniciaram todo esse trabalho, a Cirlei, a Aline, a Tassiana, que inicialmente me empurraram para que a gente fortalecesse, né, falasse sobre esse tema, criasse a Frente Parlamentar, encaminhasse projetos de lei para discutir isso. Então, muito obrigada. E FADER está conosco, né? Frente de Articulação de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades. Muito obrigada. A GASD, Associação Gaúcha, também de apoio a altas habilidades e superdotação, está aqui nos acompanhando. Então, muito obrigada a todos vocês, a todos os que aceitaram esse convite e que eu tenho certeza, aos muitos que se reconhecem nessas palavras ou reconhecem familiares e amigos, compartilhem. Vamos falar mais desse assunto, que quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai ter tranquilidade para entender, para buscar qualidade de vida e entendimento, né, para os autohabilidosos e o aproveitamento desses talentos, que a gente precisa fazer isso, e muito. Não é por eles só, é por uma sociedade muito melhor, né, doutor Matheus? Ele deixa um espaço agora para a gente encerrar, porque já passamos do tempo, mas o Osni, a Fernanda, a Grace deixaram, não me chamaram aqui, não brigaram ainda comigo, Ainda então a gente vai dar esse tempinho para o senhor encerrar. é uma questão de enxergar pessoas, né? É questão de conhecer a diferença que as pessoas têm e aprender com isso, antes de qualquer julgamento, né? Antes de qualquer vamos lá esse universo que se cria em torno disso, ele
ele nos dá oportunidades como sociedade, né? Ele nos dá aberturas novas. E se a gente for pensar, por exemplo, no lado do cérebro direito, a gente tem toda uma abertura a uma nova escola, com novos olhares. Tem já existe um mercado, sobretudo desde a pandemia, que mira nesse cérebro direito, que valoriza, que dá espaços e empresas que contratam apoiados na questão da intuição, da criatividade, do olhar. Eu acho que não só para os superdotados, para todos os que se sentem interessados em aproximar e viver essa realidade, só o que a gente precisa é que essas pessoas que têm essa característica não se sufoquem para fazer seu papel junto a todos os demais na sociedade. E que é uma alegria estar aqui com vocês participando de tudo isso, e meus cumprimentos para a Frente Parlamentar e para a Marisol. Muito bem, a gente que agradece imensamente o teu aceite a esse convite, né, que foi algo imediato, ficamos extremamente felizes. Tens muitos fãs aqui, com certeza, e muitas pessoas que acompanham esse trabalho, que buscam aprender um pouquinho mais todos os dias, que é o meu caso, né? Não tenho essa proximidade, nem esse entendimento todo, mas eu fico tão feliz quando a gente consegue abrir um pouquinho mais e a cada conversa a gente aprende muito mais. Gente, no dia 18 de maio é a nossa próxima palestra do ciclo, Importância do Encontro com Pares para os Autohabilidosos Superdotados Adolescentes. E quem vai falar conosco é o Chico Bill, Francisco Salles, mais uma palestra virtual, então estão todos convidados. Para acompanhar sempre o andamento, fiquem à vontade nas minhas redes sociais, Marisol_Santos no Instagram, nas redes sociais da Câmara, né? Esse vídeo vai ficar disponível nos 2 casos, e a gente vai contando, porque esse ciclo de palestras, esse terceiro, tá encorpado, né? Tá gordinho, ele vai até o fim do ano, até novembro. A Milena marcou várias palestras que são interessantíssimas, então tem todas as datas já previstas para que vocês possam colocar na agenda e já se organizar. É o Mundo de Tomás, o canal no YouTube, doutor Matheus? Mundo do Tomás. Mundo do Tomás, tá aí então. Todo mundo convidado também para acompanhar. Muito obrigada mais uma vez, para vocês todos que nos acompanharam, para a equipe que trabalhou conosco, obrigada. Um grande abraço, compartilhem essas informações. Doutor Matheus, obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Nós somos a voz da comunidade, a Casa do Povo. Aqui os diferentes se encontram e podem debater,